Fala meus amigos, beleza? Juan trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E galera, estamos no fim de Solo Leveling. Pessoal, faltam apenas mais 7 capítulos para o fim da obra. E agora tudo vai depender de vocês. Assim que o canal bater 800 inscritos, eu vou estar soltando o próximo episódio. Caso o canal demore para atingir esse número, eu vou estar trazendo outros capítulos de outras obras para vocês, como por exemplo The Begins, que tem muita gente me pedindo aqui nos comentários. Então é isso pessoal, recado dado. Se você quer assistir o próximo vídeo aqui no canal de Solo Leveling, então só depende de você. Se inscreve aí. Solo Leveling, capítulo 236. A situação do Canadá, senhor, é ainda incerta. O caçador encarregado da comunicação gaguejou como se fosse um relógio quebrado. Jiu, se sentindo extremamente frustrado, pegou seu smartphone. Havia apenas uma pessoa que poderia dar a ele as informações rápidas e precisas que ele necessitava. Jiu pesquisou o número dos agentes especiais encarregados do departamento de caça na Ásia na sua lista de contatos antes de digitar o nome de Adam White. Com a atual situação que o mundo se encontrava, ele ficou preocupado se o agente atenderia ou não a ligação. Mas então... Sr. Sung? Uma voz muito tensa saiu do alto-falante do telefone. Não havia tempo para saudações adequadas, então ele pulou direto para o tópico principal. Adam, você pode me dizer o que está acontecendo no Canadá? Foi então que o coreano ouviu uma forte gritaria saindo do alto-falante. Embora fosse apenas um ruído suave de fundo, quase inaudível até mesmo para sua audição altamente desenvolvida, ele mal conseguiu captar. Porém, isso foi mais do que suficiente para ele. Jiu, que agora estava ainda mais tenso, fez outra pergunta. Onde você está agora? Eu estou no local do gigantesco portal do Canadá. Eu vim fornecer suporte ao lado de outros agentes. E por que você está aí? Você nem mesmo é um caçador! A voz de Jiu rachou de agitação, e isso fez com que Adam White respondesse com uma voz de surpresa, obviamente falhando em esconder o seu nervosismo. A gente não podia simplesmente ficar parado e assistir tudo o que está acontecendo no Canadá. Não apenas eu, mas muitos de outros agentes também foram designados para tratar com este assunto e... Adam White então acrescentou que sua localização atual era bem longe de onde os outros canadenses estavam. Então, se algo ruim acontecesse, ele deveria ser capaz de escapar com relativa facilidade. Quando o caçador coreano ouviu essa explicação, ele ficou ainda mais frustrado. As coisas que ele havia avisado a todos, nenhuma dessas pessoas parecia ter entendido a escala do inimigo ainda. Porém, Ada ainda estava ileso. Isso significava que sua previsão estava errada? Jiu se recompôs calmamente e fez uma próxima pergunta. Pois bem, e quanto ao portão, já houve alguma mudança? Não, nenhuma. Parece que o interior está vazio, assim como todos os outros portais. Está muito tranquilo aqui, na verdade. Essa notícia atingiu o caçador como um alívio. Depois de levar em consideração que o mundo agora apontaria o dedo para ele e chamaria de mentiroso, ele ainda conseguia respirar aliviado. A sua previsão parecia estar errada, mas então... algo aconteceu. Caçador Sung, só um momento, por favor, espere. Depois de ouvir a voz do agente que soou inquieta por algum motivo, um pavor percorreu a espinha do caçador coreano, porque seus pressentimentos sinistros sempre tiveram que se tornar realidade. O agente americano explicou novamente a situação. Agora mesmo, algo está descendo. É uma pessoa. Parece que uma pessoa está saindo de dentro do portal. O coração de Jiu, que havia recuperado a calma alguns segundos atrás, começou a bater mais rápido novamente. Uma pessoa? É apenas uma? Todos os cabelos de sua nuca se arrepiaram. A voz de Jiu ficou muito alta. Qual é a cor do cabelo dele? Me diga a cor do cabelo! Anteriormente, o agente americano disse que sua localização atual era bem longe de onde os caçadores canadenses estavam. Nesse caso, seria impossível para ele ver os olhos assustadores daquela criatura não humana.
qual é a cor de cabelo dessa pessoa? Só um momento. Espere um pouco. A voz de Adam, pedindo equipamento especial emprestado de um agente próximo, pôde ser ouvida por um breve momento. O cabelo dele tem as cores pretas e vermelhas misturadas. É um preto avermelhado. Os olhos de Ji-woo se arregalaram. Adam, escute com atenção. Fuja daí agora mesmo. Entre num carro, só suba nele e saia daí. Perdão, senhor Sung? Antes que Adam pudesse perguntar o que estava acontecendo, uma forte explosão tão horrível que sua brutalidade pôde ser ouvida até mesmo através do alto-falante do telefone ressoou em seguida. Senhor Sung! A voz de Adam se transformou em um grito agora. Adam, me diga o que está acontecendo! Como se tivesse recuperado o juízo por um breve momento com um grito do caçador coreano, Adam começou a murmurar com uma voz chorosa. Todos os caçadores se transformaram em carvão em menos de um segundo. As chamas ainda estão queimando seus corpos. Meu Deus! Adam, me escute! Vai ficar tudo bem. Comece a correr agora, Adam. Você também tem que fugir daí. Saia daí, por favor. Ji-woo tentou acalmar o agente americano, mas o próprio coreano estava bastante nervoso. Infelizmente, o agente americano parecia ter ficado ainda mais louco. Eu acho que não tem jeito, Sr. Sung. Mesmo que ele tenha começado a soluçar bem baixinho, ele ainda explicou tudo o que podia haver para o caçador Ji-woo. Ele fez o seu dever até o final. Dragões! Há muitos dragões no céu! Outros monstros também estão saindo sem parar do portão. É todos os tipos de monstros misturados na horda. Como algo assim pode ser? As emoções de uma determinada tristeza podiam ser ouvidas em sua voz. Ji-woo não podia apenas sentar e ouvir mais. Apesar do risco, ele conectou seus sentidos com o soldado das sombras que havia colocado em Adam White. Quando ele fez isso, ele viu o espetáculo que o agente americano também estava vendo. Era como se uma própria cena do apocalipse estivesse sendo exibida diante de seus olhos. Do portal que estava aberto, mensageiros da morte e da destruição estavam saindo em massa, tingindo todo o céu de preto. Os céus e os solos estavam sendo rapidamente preenchidos por monstros horripilantes. Um rugido de feras abalara o mundo. Criaturas voadoras com suas asas batendo poderosamente dominaram o céu. Os caçadores reunidos aqui para lutar contra esses monstros foram transformados em cinzas mesmo antes dessas criaturas pousarem na terra. O soberano da destruição chegou primeiro que todos esses monstros e ele destruiu a todos os caçadores com um único movimento de mão. As pessoas que restaram estavam fugindo em puros gritos, mas infelizmente as suas chances de escapar de lá pareciam muito pequenas. Mesmo assim, ele deveria ir lá, nem que ele pudesse salvar apenas uma só pessoa, Adam White. O Soldado das Sombras, sendo controlado atualmente por Ji-woo, um orc de nível superior, estendeu a sua mão e agarrou o pulso do aterrorizado Adam. Ele gritou de medo ao ver aquela criatura agarrando a sua mão, mas logo ele viu a sombra de um homem familiar nos olhos do monstro. Caçador Sung! Não houve tempo para explicar a situação. Isso poderia ser feito mais tarde, depois que ele já tivesse sido transportado com segurança. Ainda controlando o orc, Ji-woo se preparou para arrastar o agente americano para a sombra bem abaixo de seus pés. Mas então, algo se aproximou deles antes que ele pudesse perceber e agarrou o ombro de sua sombra com força. A sombra do orc superior olhou para trás com pressa e viu um homem de meia idade com um par de olhos bizarros de réptil olhando em sua direção. Onde você pensa que está indo? Oh, filho da sombra. O homem de meia idade abriu bem a sua boca e um nível poderoso de energia mágica começou a se acumular. Ji-woo não podia fazer nada, ele apenas olhou para Adam sem palavras.
E naquele momento, como se também tivesse percebido algo, Adam White olhou de volta para Jiu. Não, mais corretamente, ele olhou para a sombra do orc superior que Jiu estava controlando. Senhor Caçador Sung, eu... O ataque de respiração que saiu da boca do homem apagou completamente o soldado das sombras. Jiu foi invadido pela forte sensação que todo seu corpo estava pegando fogo e ele estremeceu de dor. Ele estava conectado com a sombra apenas com a sua mente, então ele pôde escapar de lá sem problemas, porém era uma história completamente diferente para o agente americano. Os momentos finais de Adam puderam ser vistos por Jiu. Ele se recordou das lágrimas caindo dos olhos do agente e ele se transformando em cinzas por causa da chama. Jiu começou a ranger seus dentes de pura raiva. Ele bateu com seu punho no chão, fazendo o mundo tremer como se tivesse aparecido um terremoto. Ele já deveria ter esperado por isso. Ele já deveria ter adivinhado, uma vez que o inimigo soubesse que eles iriam enfrentar apenas o Soberano das Sombras e que esse ficava mais forte contanto que a batalha se prolongasse, eles iriam tentar diminuir ao máximo o número de conflito, colocando todo o seu exército em apenas um único local. Os Soberanos chegaram até mesmo gerar 8 portais apenas como se estivesse seguindo seus planos originais. Esses malditos vão pagar. Todos eles irão pagar. Eles reuniram suas forças no portal que ficava mais longe de mim. Que omissão dolorosa de sua parte. Seu plano de aumentar seu soldado das sombras havia falhado, enquanto outro lugar do mundo estava sendo atacado. O seu plano de fazer seu contra-ataque com seu exército das sombras desmoronou. O caçador Liu Zigen percebeu que pela expressão que Jiu estava fazendo, algo terrível teria acontecido e cautelosamente se aproximou do caçador coreano. Caçador Sung, você pode me explicar a situação? Foi então que o agente encarregado da comunicação percebeu tardiamente a notícia e com o rosto completamente pálido correu apressado em direção à dupla. Os caçadores do Canadá! Eles... Jiu olhou para cima. O portal que estava cobrindo todo o céu agora estava desaparecendo. Afinal, ele já tinha cumprido seu propósito. Um soldado das sombras solitário e o humano que estava ao seu lado evaporaram como cinzas. Este era o poder do sopro da destruição, que foi capaz de apagar até mesmo um soldado com imortalidade. O Imperador Dragão olhou para o resultado de suas ações com grande satisfação. Ele viu a pilha de cinzas espalhadas no campo de batalha, e logo girou sobre seus calcanhares. Ele observou os soldados do mundo do caos que estavam presos nas lacunas entre as dimensões, onde eram incapazes de exercer seus poderes de forma adequada, desfrutando de sua liberdade. Pareciam até mesmo peixes encontrando água. O Soberano da Destruição fechou lentamente seus olhos e abriu bem os braços, como se estivesse a desfrutar da sua própria liberdade. Os batimentos cardíacos de todas as coisas vivas, seus gritos agonizantes, o ruído de todas as criaturas sendo destruídas continuaram a soar como uma sinfonia maravilhosa. Acompanhados por dragões ancestrais que pousaram poderosamente no chão, 2 outros soberanos pousaram de forma suave na frente deles, e bem atrás destes havia vários marechais dos exércitos invasores. Cada um deles se ajoelhou diante do soberano mais forte que existia, o Imperador Dragão. A criatura com a aparência de um homem de meia-idade formou um sorriso significativo. A mana tremendo dentro da atmosfera finalmente era deles. A mana que havia sido solta para fortalecer o planeta também serviu para aumentar as forças daquele que podia usar a energia mágica. O Imperador Dragão soltou uma gargalhada poderosa o suficiente para sacudir a terra e gritou para os monstros que saíam do portal. Destruam tudo! Essa é a nossa única missão!
Centenas de dragões voaram em cima de sua cabeça, e em seguida, chamas viciosas choveram de suas mandíbulas, queimando cada coisa no chão. Estados Unidos. O diretor David Brennan se viu sentado sozinho em seu escritório com todas as luzes apagadas. Ele agora estava ignorando o fluxo de relatórios que inundavam sua mesa, bem como as ligações recebidas de seus superiores. Ele lentamente bebeu um copo de um uísque caro que estava guardando para o casamento de sua filha mais velha. Dentro de seu escritório escuro, as imagens da TV piscavam e dançavam. Monstro poderia ser visto brevemente nessas imagens. Ele sabia porque a estação de TV que cobria as últimas notícias reproduziria exatamente a mesma matéria continuamente. É porque todos eles estavam mortos agora. Assim como cada agente da Hunter Beural que foi enviado para lá para dar apoio aos canadenses. Nenhuma pessoa teria sobrevivido a isso. Caçadores, agentes, repórteres, cinegrafistas filmando a cena, cada um deles haveria morrido. Felizmente, um cinegrafista amador arriscou a sua vida e fez o seu trabalho. E isso resultou em um pequeno filme que pelo menos ajudou a todos a compreender a escala da força inimiga. Está tudo acabado. Está tudo acabado! O diretor gritou de repente como um louco. O caçador Sung Ji-woo não estava exagerando naquela época. Somente os dragões somavam centenas. Atrás deles, gigantes, bestas, coisas parecidas com insetos avançaram em ondas enormes. Eles eram criaturas da calamidade contra a qual nenhum ser humano poderia lutar. Ele agora pôde entender a razão pelo qual o caçador Sung Ji-woo repetidamente disse para todos se afastarem dos portais. Este mundo havia acabado. Que absurdo. Sung Ji-woo só pode ser maluco. O caçador coreano havia ido para a China com suas convocações para lutar contra aquelas criaturas? Como ele sequer poderia pensar em lutar contra esses monstros quando ele saberia da força de seus exércitos? Se fosse possível, David Brennan nem se importaria em abrir pessoalmente a cabeça do caçador coreano e dar uma olhada em seu cérebro. Antes de eu pensar nessa besteira, eu deveria pelo menos quebrar minha cabeça em vários pedaços primeiro. Soltando uma gargalhada um pouco agitada, o diretor tirou uma fotografia do bolso de sua jaqueta. Era uma foto dele mesmo, formando uma expressão claramente irritada, assim como sua filha usando um chapéu de festa. Isso foi quando ela tinha 16 anos. Se naquele tempo ele soubesse que ela se tornaria uma vítima de uma quebra de portal apenas um ano depois, ele teria tirado muito mais fotos como esta, mesmo que isso significasse desistir de seu trabalho. E pensar que ele tinha apenas uma foto contendo a sua amada filha, isso deixou o peito desse pai dormente devido à tristeza e à dor do choque. E assim, mais um copo ficou vazio. Depois de ter enterrado a sua filha, ele nunca imaginou abrir a tampa desta bebida, mas aqui estava ele. Ele estalou seus lábios com a armadura e balançou a garrafa um pouco. Antes que ele percebesse, a garrafa estava quase vazia agora. Certo. Agora realmente acabou tudo. Quase metade do Canadá havia sido varrida do mapa na última vez que ele se preocupou em ouvir as notícias. Porém, essa era apenas uma estimativa. Ninguém poderia saber com total certeza a velocidade que essas criaturas estavam marchando em direção aos Estados Unidos. O diretor afrouxou a gravata com raiva. Maldita criatura! Eu não vou morrer por suas mãos! Naquela época, ele jurou sobre o túmulo de sua filha que se vingaria dos monstros e que não morreria na mão dessas coisas terríveis. No mínimo, ele sairia deste mundo com seus próprios termos. Esta determinação encheu a sua cabeça, e logo ele estava parado no parapeito da janela, onde o chão distante abaixo poderia ser visto. O vento frio soprou em sua testa encharcada de suor. Espero que minha filha esteja me esperando onde estou prestes a ir.
Ele fechou os olhos cheios de lágrimas e estava prestes a pular no chão. Mas de repente, sim, alguém de repente agarrou seu ombro. Ele quase caiu da janela de medo e rapidamente olhou para trás com os olhos bem abertos, apenas para descobrir um homem com um rosto muito familiar parado ali. Caçador Sung! Enquanto o rosto do diretor ficou pálido como um homem vendo a morte, Ji-woo falou bem baixinho com ele. Diretor Brenner, me ajude, eu estou procurando algo.